Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui com duas convidadas hiper especiais, né? A Gorete e a Susamar. São pessoas que, ao longo da história, foram minhas colegas, né, dentro da Prefeitura de Goiânia, e tem uma história linda para poder contar, cada uma protagonizando a história delas, né? A Gorete foi diretora de proteção básica, foi assessora do idoso, então tem muito o que contar. A Suzamar, nessa última gestão, esteve na diretoria do PROCON, quantas histórias, quantas reclamações, né, que chegavam ali, que a gente tentava resolver. Então, eu vou passar para você, Gorete, contar um pouquinho da sua história, depois a Suzamar também vai contar um pouquinho da história dela, que são pessoas que protagonizam, né, que inspiram outras mulheres a continuar. São mães, avós, profissionais e que estão na lida ainda no dia a dia. Não é porque a gente tem os cabelinhos brancos que a gente vai parar, não. A gente ainda tem muito que dar, principalmente o idoso, que muitas pessoas acham assim, ah, porque a pessoa tá idosa morreu. Não. É aí que a gente tem que ser mais produtivo, não é? Então, Gorete, com você a palavra. Pois é, né? É muito bom ter a responsabilidade de carregar nos ombros, Margarete, 64 anos. E eu às vezes digo que depende. Às vezes nós podemos ter 15, às vezes nós podemos ter 18, mas é muito bom carregar os 64 anos. E carregar também nos cabelos brancos a nossa idade, a nossa história, né? Eu me casei muito nova, casei com 19 anos, tive 3 filhos, hoje tenho 4 netos. E assim, nada me impediu o meu sonho, a minha ambição de crescer, de trabalhar, de batalhar e de me disponibilizar para a comunidade, para a sociedade, né? E eu acho que isso é muito bom, porque quando nós não apagamos dos nossos olhos o brilho da vontade, do sonho, da ambição, nós temos assim a estrada livre para a gente caminhar e buscar o nosso objetivo. E eu estou aqui novamente de mão dadas com vocês para seguir esse sonho e realizar, E né? você tem um protagonismo, Gorete, diferente. Eu quero contar para vocês aqui que numa profissão que era extremamente de homens, a Gorete desbravou, que ela era conhecida como a Gorete Marceneira, porque ela foi dona de uma marcenaria, né? Que eram só homens que tinham essa profissão, só homens que faziam esse tipo de trabalho, e ela chegou ali e falou assim: não, eu vou fazer um trabalho que é de homem. Conta um pouquinho para nós sobre essa história, Gorete. Essa é uma história assim da minha vida que foi a mais marcante, porque foram 35 anos, né, dentro dessa profissão. E numa bela noite, final de noite, eu estava com um cliente e ele olhou para mim quando ele terminou de fazer os cheques, na época dos cheques ainda. Ele falou para mim: olha, eu vou recolher meus cheques. Nunca fiz um negócio desse porte com mulher. Aí eu peguei os cheques de volta e disse para ele: pois então você vai ter que pagar para ver que uma mulher pode sim ser marceneira, uma mulher pode sim dirigir homens, direcionar, ter essa administração feminina sem perder a feminilidade. Então você pode. Eu tive dentro do meu piso de fábrica 24 funcionários só dentro da fábrica. E foi uma profissão assim que me trouxe muitos sabores, foi uma profissão que me trouxe muitas coisas boas, muitas experiências boas, de ir ao limite também do respeito com esses homens, apesar de comandar, você também respeitar esses homens, porque quando você não respeita o profissional ou o homem, você também não se respeita. Então eu tive histórias lindas com clientes, né, que hoje são amigos, fazem parte da minha vida, da minha história. E eu fui a primeira marceneira de Goiânia. E entrava nas madeireiras, comprava, negociava com grandes empresários, valores assim altíssimos, né, para eles e para o mercado em si. É uma área que não é uma área de economicamente de baixa, uma área de economicamente muito alta para se negociar.
E a gente sentava na mesa dos empresários e tinha a confiança deles, que eu acho que o mais importante e a conquista da mulher é essa, é você entrar numa área onde não é casual, né, mulheres, e você ter o respeito daquele homem que está te pagando, daquele homem que está investindo e confiando no seu trabalho. Então eu tenho muito a agradecer, aprendi demais nessa área. E hoje resolvi me envolver na política, que é uma área muito exótica, né? Suzamar, e você? Você foi vendedora, foi já funcionária pública, né? E fala um pouquinho para nós da sua história. Então, minha história começou muito cedo. Me casei aos 16 anos. Estou casada até hoje com o mesmo Olha! com o mesmo marido. É fácil, não é? Não. Tenho 3 filhos, 6 netos. E trabalhei muito, desde criança, comecei a trabalhar muito jovem, porque me casei muito jovem. Trabalhei na Secretaria de Segurança Pública, que para mim foi um desafio. Trabalhava na parte da Polícia Técnica. Também naquela época, o que acontecia? Eu tinha que dar plantões, que era muito difícil, casada, nova, e tinha aquela complicação com meu esposo, porque ele não aceitava muitas vezes os plantões, onde eu fui, com o tempo eu fui obrigada a pedir demissão, sair do trabalho que eu gostava, o problema é que não aceitava. Hoje eu ia brigar e não ia sair, mas Naquela época era muito era muito difícil, né, difícil, Suzamar? pegava plantões, trabalhava durante E a madrugada, gente tinha os filhos e só com homens, apesar que era muito respeitada. Meus colegas de trabalho eram ótimos, que eram filhos, irmãos, e foi muito bom. Depois comecei na área, eu saí do governo, fui para a área de venda, trabalhei com relações públicas na Secretaria de Segurança Pública por muitos anos. Depois trabalhei na mobiliaria, foi onde eu conheci a Gorete, e que a gente foi trabalhar junto, trabalhamos juntos por uns 30 anos, né, Gorete? Juntas por uns 30 anos também nessa área. Eu trabalhava como vendedora com ela, na marcenaria dela. E fui trabalhar com a dona Iris, trabalhei com Iris. E tem uma história de vida muito boa, que eu acho assim que eu levei isso para minha filha desde jovem também, já uma profissional. Trabalha, nunca deixou de trabalhar. Eu não quero deixar, estou com 68 anos e pretendo chegar aos 78, 88 trabalhando. Não quero parar tão cedo de trabalhar. E estou aqui hoje, quero estar com você. Agradeço pela sua amizade, pela sua confiança que você está colocando para a gente estar do seu lado. E é tão bom, eu falo mulher, quando é amiga, ela é amiga, né? É Olha aí, amiga, gente, verdade. 35 anos de amizade, de trabalhar juntas, né? E a gente, eu acho que a amizade de uma mulher com uma outra é tão bom, eu falo que é um pouquinho diferente da amizade de homem, né? Porque o homem, ele é mais seco, mas nós não, a gente se torna irmãs, a gente se torna confidentes, né? Pessoa, quando uma está com a dificuldade, a gente vai lá e apoia, a gente é mais solidária uma com a outra. Por isso que neste mês agora, que nós estamos reverenciando a Lei Maria da Penha, a gente vê como evoluiu, né, a questão da violência contra a mulher, como antigamente tinha, toda a vida teve essa violência. Hoje diminuiu mais em relação ao machismo, porque os meninos hoje já são mais abertos, mas é muito triste a gente saber que o nosso estado, ele está no 3º lugar em feminicídio. Então, a gente, como mãe, a gente vê assim, oh meu Deus, a gente vê tantos casos, né? De pensar assim, um filho foi lá e matou uma moça, né? Ou vice-versa, porque também tem mulher que mata o companheiro, né? Mas assim, a gente vê isso e falar o porquê de tudo isso, aonde é que nós estamos errando, né? E eu queria que vocês aqui deixassem uma mensagem para essas mães que às vezes se culpam e na verdade não são culpadas, né? Às vezes é o próprio sistema, é a própria vida que nos leva a chegar nessa situação de depressão. A quantidade na sociedade hoje anda muito doente. Nós precisamos de cuidar mais da saúde mental. Nós hoje que já estamos com mais de 60 anos, o idoso hoje ele necessita de maiores cuidados.
A gente acha que falta muitas políticas públicas para a pessoa idosa, né? Nós temos uma discriminação muito grande na sociedade hoje por estar sendo idoso, acha que nós não valemos mais nada, que nós já, como se diz, já viramos o cabo da boa esperança, e aí é que às vezes a gente tem muito o que dar. Então, qual que é a mensagem que você dá, Gorete, para essas pessoas? Olha, eu olho e penso, né, na longa trajetória de vida, de criar filhos, plantei sementes boas na criação dos meus filhos, eu tenho colheitas muito boas, sou muito feliz com o que eu colho hoje com relação aos meus filhos. Mas nem todas as mulheres têm essa sorte, vamos assim dizer, né? Porque mesmo você achando que você está fazendo tudo correto, às vezes você está errando com o ser humano, porque cada ser humano é único, Margarete. Cada pessoa, você é mãe, você tem filhos, você sabe. Cada um filho você trata com ele diferente do outro. Então, às vezes, uma mãe é até julgada porque ela dá mais atenção para um, mas não é, porque aquele precisa mais. Até no reino animal nós vemos isso com muita clareza, né? Quando uma mãe alimenta um filhote mais do que o outro, porque ela tem certeza que ele precisa mais, né? Então, quando eu vejo isso, eu penso que nós precisamos de voltar mesmo, vamos dizer, para as veredas antigas, para os caminhos bem antigos mesmo, de criar os filhos, do respeito, do sim senhor, sim senhora, minha bênção, meu pai, acabou tudo isso. Hoje, eu vejo os meus netos sendo criados e eu insistir com isso, e não ser um hábito normal deles. Então, eu acho que o princípio para a gente voltar a ter a saúde mental em excelência para com os jovens é lá no início, na educação primária mesmo, de voltar mesmo o respeito com os idosos, né? E fazer essa integração realmente dos idosos com os jovens, com as crianças. E isso voltar até voltado isso para, às vezes, um programa, ou um programa político, para as políticas públicas para o idoso e o jovem, para que eles possam se inteirar e esse idoso servir de referência como história, ele contar a história dele para a criança, ele contar a história dele para o adolescente. Eu acho que isso vai ajudar muito na sociedade, se a gente tiver políticas públicas para isso, voltada para isso. Eu tive uma larga experiência com os idosos, né, no período que eu estive na assessoria do idoso, e eu percebo a carência do idoso muito grande, a necessidade dele, por que não dizer o abandono dele emocional, porque o que mais dói nele, ele não está ligado mais, ele não está ligado mais na vaidade, ele não está ligado mais no financeiro, ele se liga no emocional. Então, eu acho que nós temos que estar mais preparados para cuidar dos nossos idosos e pensarmos o quê? Que o idoso carrega, assim, uma bagagem de sabedoria muito grande. Nós nunca podemos pensar, já passou o tempo dele. Não, eu acho que as coisas que estão plantadas, e acho que os princípios que estão plantados têm que ser repassados para as crianças e para os idosos. Eu olho numa tranquilidade, eu falo que eu olho numa tranquilidade a minha velhice chegando, a minha idade, a terceira idade chegando, porque eu procuro estar integrada com meus netos, eu procuro estar integrada com as crianças, com os adolescentes, porque eu acho que o legado que nós temos que deixar para eles é isso, são princípios de vida, né? E para isso, teria que ter políticas públicas para isso, né? Suzamar, dentro daquilo que a Gorete falou, hoje nós encontramos uma dificuldade muito grande no mercado de trabalho, né? As mulheres acima de 60, as pessoas acham que... E o Brasil deveria aproveitar melhor isso. Diferente num país de primeiro mundo, eu estava observando, estava nos Estados Unidos agora há pouco tempo, observando que aquelas senhoras, você olhava, você não acredita, aquelas senhoras de 80 anos, mal estava conseguindo andar, trabalhando em caixa de supermercado. A preferência lá é para o idoso, o respeito lá é muito grande. Muita experiência no PROCON, que a maioria dos reclamados eram mulheres, senhoras de idade. Olha, Margarete, eu vi uma história dentro do PROCON que me chocou muito.
uma loja aqui em Goiânia colocava as moças na rua, cercando aquelas senhorinhas que passavam, 70, de 80 anos, com maior desrespeito, chamava para tirar uma foto. Ou tirar uma foto da senhora. E colocava aquelas coitadinhas que às vezes nem dente tinha na boca. E colocava aquelas senhoras com roupa sexy, fazendo fotos. Entendeu? E elas sonhavam com aquilo. Muitas vezes, coitada, nunca teve, colocava um encharpe, enfeitava aquelas senhoras e tirava as fotos. Depois ela só vai ter uma de graça. Quando a mulher chegava para pegar aquela foto, entregava um álbum de fotos. Aí já vinha descontando na aposentadoria 80 parcelas de R$80. Meu Deus. Isso é uma violência, né? Isso para mim é uma violência muito grande. Mas essa violência contra o idoso começa lá dentro da casa. Quantas senhoras chegavam lá chorando porque na aposentadoria vinha descontando quase tudo, elas não tinham nem A delapidação de patrimônio, né? Para comprar remédio, que os netos, os filhos, obrigavam elas a tirarem consignados, entendeu? O empréstimo consignado e descontava. E é um assédio muito grande, porque quem empresta o dinheiro, esses consignados, já vê que o idoso tem aquela aposentadoria. Só que ali, muitas vezes, quem pega o empréstimo não é o idoso, é o neto que está pegando, né? Exatamente, o neto que pega, os filhos que pegam. Eu vi muito. E olha, gente, existe a delegacia do idoso. É só você ligar na delegacia do idoso que você denunciar esses casos, que você, por acaso, que está nos ouvindo, e souber disso. Nós temos aí hoje, né, quando tem a delegacia da mulher, nós temos hoje a delegacia do idoso. E a prioridade hoje no nosso país, que fala que a prioridade é o idoso, mas ainda não é. Temos muito ainda, deixamos a desejar. E uma outra história muito triste no Procon também, de uma senhora que foi atrás para ver se eu conseguia fazer alguma coisa por ela. Ela morava numa casa grande, num setor, e morava com o neto. O neto casou e foi morar na casa dela. Aí a esposa do neto colocou ela num quartinho, nos fundos, sem janela, sem nada. E ela queria voltar para o quarto dela, para a casa dela, e o neto e a esposa não deixava. Então, assim, aquilo que eu estou te falando, Margarete, o desrespeito com o idoso começa lá dentro de casa. E um dos desrespeitos até, Susamar, que eu vi uma reclamação muito grande, é até na questão do aumento do IPTU. Do IPTU, exatamente. Não é? Porque nós mesmos, isso aí foi um assunto que hoje na sociedade estão dificultando a votação do Código Tributário, porque o idoso, a aposentadoria do idoso não subiu na proporção que subiu o IPTU. Então, eu acho que a pessoa idosa, ela não deveria ter esse tanto de aumento, aliás, ela não deveria nem estar pagando IPTU mais, porque ela já pagou a vida inteira, não é? Os bancos desrespeitam muito o aposentado, o idoso. Coloca dinheiro na sua conta, entendeu? É um empréstimo para você pagar em 80 vezes. Você não tem, o idoso não tem aquela garantia, aquele cuidado. De pegar seu extrato, olhar todo mês. De repente ele tá. Às vezes nem enxerga mais, tadinho. Quando vê o dinheiro não está chegando todo, mas é aquele empréstimo. Mas se você não viu aquele dinheiro na sua conta, não vi, minha filha, eu fui gastando. Então, quer dizer, o desrespeito ao idoso no nosso país é uma coisa muito grave mesmo. Eu briguei muito dentro do Procon a favor do idoso. Eu ligava para banco, eu ligava para lojas, eu levava os gerentes de loja dentro do Procon e brigava, porque o desrespeito é muito grande, principalmente com a mulher idosa. É uma coisa fora de série. Parece que eles pensam que a mulher não tem cérebro depois de uma certa idade. E nós, inclusive, temos aí o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Que hoje é um desrespeito que eu acho muito grande também, é na hora das clínicas, dos hospitais, dos médicos, que a pessoa que tem acima de 85 anos, ela é prioridade da prioridade. Ela, para chegar lá, ela não tem que estar aguardando. A gente vê aquela senhorinha, aqueles senhorzinhos lá, aguardando as atendentes. Então, não, se você tem algum idoso acima de 85 anos e que chega numa consulta médica, ele não tem que ficar aguardando.
Se tiver agendamento, é obrigatório o horário de agendamento, ou então, se ele chegou, ele tem que ser atendido na frente de qualquer outro paciente, porque ele é prioridade da Eu acho prioridade. que deveria ter também uma grande fiscalização dentro dos ônibus. Por quê? Às vezes tem um idoso, você vê um idoso em pé e um jovem sentado que ele faz questão de mexer no celular para não olhar no rosto daquele idoso. Para ceder o não ter que local. oferecer o local. E o que é o recado que você deixa de mensagem, Suzamar? Principalmente para esses jovens, para essa violência do idoso, igual você falou, né? E como pessoa idosa, que você sente na pele tudo isso, o que é o seu desabafo? Meu desabafo é que essa educação começa dentro de casa, começa lá na escola, os professores, aquilo que a Gorete falou, os professores, obrigar que o aluno trata o professor com respeito. Hoje o aluno não tem respeito pelos professores. Aí já começa. Por que se não tem respeito pelos pais? Não tem respeito pelos professores. Ele vai ter respeito por quem? Então, talvez os jovens nem tenham tanta culpa. Quem tem culpa são os educadores, são os pais. Não os pais jogar a culpa só para o educador. Entendeu? Tem que ser uma parceria entre pais e mestre para que eduque esses filhos. E ensinar que o idoso merece respeito. O idoso merece. É muito triste um idoso chegar no local, não ter onde sentar, chegar numa fila preferencial. Você chega no supermercado, tem 20 caixas. Entendeu? Um caixa preferencial. Às vezes a pessoa entra naquela fila, fica horas e horas ali, enquanto os outros caixas vão fluindo. Por que não mais caixas para os idosos em supermercado? Então, o desrespeito... E até nos próprios ônibus, por que não ter uma Exatamente. fileira reservada ao idoso? Não é igual tem nos carros hoje que a gente vai nos estacionamentos, que tem a vaga do idoso, no ônibus deveria ter, né, a vaga para a pessoa idosa. Então, as cadeiras que sejam cadeiras azuis, aquelas ali é só destinada à pessoa idosa. Então, aí chega o jovem para poder sentar. Então, assim, evoluiu um pouco, porque antigamente a gente não tinha um lugar de estacionamento do idoso, né? Nós não tínhamos da Já pessoa com melhorou, deficiência. Melhorou, mas ainda a gente falta precisa de muito mudar. Falta muita coisa ainda. E nós, como pessoas idosas, que hoje nós já entramos, né? Na onda do idoso, nós, mais do que nunca, nós precisamos sim ter voz e ter políticas públicas para defender o idoso. Os idosos aprendem a ter voz. Chegar. Porque eu chego. Dessa vez eu estou usando salto, eu deixei de usar salto, porque eu chego no meu lugar, no local. Se é meu local, dá licença, eu estou entrando. Coitadinho, eles ficam ali na fila, os jovens na frente deles. E eles aprendem, que os familiares, os filhos, os sobrinhos, netos, ensina. Você tem preferência. Você chega e pede. E aí a Sim, gente, é meu lugar. a gente tem que realmente fazer valer essa educação dentro da nossa casa, valer dentro das escolas, né? Porque igual é uma forma de violência. Eu acho que hoje, falando da violência da mulher, né? Não só da mulher, mas a gente também fala da violência da pessoa idosa. Então, aqui eu mando meu abraço a todos os idosos, a todas essas pessoas que hoje enfrentam essa violência de gênero, a violência da idade, né? Essa violência aí da delapidação do patrimônio, de estar aí os netos tirando tudo que os avós têm para poder gastar e na hora não ter o que receber, né? Essa falta de lugares, né? De centros de convivência, de abrigos, que hoje nós não temos um abrigo municipal. É um absurdo isso, a cidade de Goiânia, né, do tamanho que é, nós não temos hoje um abrigo municipal. Nós temos aí, como se diz, e tudo muito mal cuidado. Então, a gente precisa, sim, né, de desviar o olhar e cuidar melhor das pessoas que fazem parte da nossa história. Então, fica aqui meu beijo no coração de todos os idosos e que a gente possa aí realmente lutar por políticas públicas para valer o Estatuto do Idoso.